Ilha Direira, ó Guarnesi dorida, onde me exilo a este sol do inverno, que irá no meu país, que irá na vida. Vai um sol admirável. Hoje o eterno desceu ao paraíso e é tanta a vida que a mal dizem. Mas isto, só no inferno. Já porque vejo ao pé de mim contente, sorrindo a pobre gente, digo-lhe, exclamo eu, É porque não cabe no céu. demais não sofro neste meu exílio, em meio desta vida árida e crua. Eu que nasci para perpétuo idílio. Voltam eles. A nossa fronte sua. E vós tendes beleza, amor erguido, olhando os campos, na ascensão da lua, já num olhar de moça adoecido. Sois um príncipe aqui na vossa aldeia. E, doutor, como vai? Como vão as searas? E mais lhe dizem lindas caras que mãos de bruxa são quem as penteia. Vós sois a pátria, a inspiração mais alta. Mas hoje, sim, é o menos que lhe falta. Dai-lhes o gênio e a ação. Mas ela a mim só me dá consumição. Lusíadas do povo, anda a escrevê-los. Vereis então como era outra a sua sorte. Já fiados que tenho os meus novelos, se a dobadoira não me fiar a morte. Jorge de Montemor é vosso irmão. Sim, mas onde haverá a loira princesa? Princesinhas de Espanha em seus castelos, não? Ah, de vós que senhora portuguesa, de vós meu coração, que é a duquesa de Cesa. Senhoras dos meus cantares, qual de vós a marquesa de Comares? Mas nenhuma. Mas és para lá admiración, que para lá la pluma. Ilha Direira, ó Guarnesi dorida, que irá no meu país, que irá na vida. O município de Montemor o Velho é proprietário de 2 espólios sobre o poeta Afonso Duarte, um com cerca de 200 documentos sobre a homenagem de 1956, adquirido a uma empresa do ramo bibliográfico, e outro composto por publicações, jornais, cartas manuscritas e outros, doados pela Dra. Maria Augusta Lares Pablo de Trindade Ferreira. O conjunto dos documentos doados compreende as suas principais obras, algumas delas já primeiras edições, tais como os 7 poemas líricos, ossadas, um esquema de cancioneiro popular português, Síbila, Canto de Amor e Morte, Canto de Babilónia, Lápides e outros poemas, a obra poética de Afonso Duarte, foi uma antologia poética compilada no âmbito da homenagem que lhe fizeram, e uma primeira edição do Diário Oitavo, datada de 1960, que inclui o elogio fúnebre a Afonso Duarte, proferido por Miguel Torga. Temos ainda um conjunto grande de exemplares da revista Vértice e Seara Nova. Faz parte deste espólio um conjunto de cartas inéditas que nos mostram uma faceta mais privada e intimista do homem, sentimentos e angústias que contrastam com o que nos mostra a sua poesia. O autor dos 7 poemas líricos era muito mais do que um grande poeta. Foi desde sempre um homem de cultura voltado para a terra, para o seu povo, para a paisagem e para os conflitos do mundo e que não o impediu de ser pedagogo, etnógrafo e professor. Tudo com uma grande grandeza e autenticidade. Ele próprio dizia: aprendi desde jovem a brutalidade da vida e a solidão do espírito, e a viver num estado de melancolia ou antes, de alegria amarga. O sofrimento é infinito e toma todas as formas, mas o poeta da Ereira teve a força e a inteligência para lutar e vencer pela arte. Como alguém disse, a arte é uma recriação da própria vida em Afonso Duarte. Depois de aposentado, exerceu a sua cátedra à mesa do café. Primeiro no Central, depois no Arcádia, onde era procurado por poetas amigos, aspirantes a poetas, críticos de arte, músicos, homens da cultura ou simplesmente amigos. Todos que o procuravam, desde que o fizessem com simplicidade e sinceridade, podiam contar com os seus ensinamentos, conselhos e estímulos, num incitamento e num oferecimento delicado do seu contacto tutelar. A mesma disponibilidade quando o contacto era por escrito. Cada carta era uma lição, ora exortando a banir os lugares comuns, as trovas que me oferecem são bem feitas,
mas eu tirava-lhe o segundo a trova, e do talento e fingimento, ora incitando-o a ler, entre outros, os cadernos de malte de Brits de Braille, ou então procurando corrigir influências e desvios à criação espontânea e pessoal. Não usava o termo inimigo. Para ele havia os amigos e os indiferentes. Perguntaram-lhe um dia por que motivo. A resposta veio pronta e breve. Detesta a frialdade. A palavra é feia. Mais do que procurar revelar a personalidade de um dos nossos grandes poetas, interessa lembrar uma personagem autêntica de grande lealdade e cultura. Ignorado por muitos, admirado por outros, esquecido por quase todos, Afonso Duarte era ao mesmo tempo um homem culto e profundamente ligado à terra onde nasceu. Pertencia à Ereira, com todos os seus prejuízos e paixão. Tem sobretudo correspondência e demais documentos referentes à organização da homenagem a Afonso Duarte, que teve lugar a 24 de junho de 1956 entre Montemor Velho e Coimbra. Todos ali estavam de coração voltado para o mesmo fim. Inicia o livro sobre a homenagem. Perfeitamente iguais no seu amor à beleza e apesar das contrariedades eram tantos que excediam a nossa expectativa. Por certo que muitos que não podiam estar presentes garantiram que também estavam connosco em espírito e a prova veio na correspondência que nos mandaram, no que escreveram em jornais, em revistas, em folhas literárias, em mensagens coletivas, e nem o mar nem o continente chegaram para enfraquecer o desejo dos que nos acompanhavam. Velhos, novos, conhecidos ou obscuros, amigos do poeta ou amigos dos seus versos, era uma pequena multidão complexa e sincera no aplaudir e no admirar. Sem formalismos, sem enquadramento protocolar, encontrou-se esta pequena multidão no alto do castelo de Montemor, agrupada como calhou à volta de Vitorino Nemésio, que disse as suas palavras. Havia crianças, raparigas de ranchos populares, gente de vária condição e no meio, Afonso Duarte, calmo, sério, sentado numa cadeira, com aquela gravidade que o Alberto Caeiro, do 8º poema, acha que convém dos deuses e aos poetas. Nada mais foi preciso, nem houve outra arqueologia para além da que estava nas pedras ruídas da fortaleza, a que se encostava a lápide evocativa do momento, à espera que o tempo lhe desse a cor histórica necessária para não destoar do conjunto. A cerimónia seguinte foi na Ereira, na casa familiar do poeta, virada aos campos e na larga rua que contorna a povoação. De um pequeno terraço de pedra, vestido de glicínias, saliente na frontaria e lembrando um púlpito campestre, disseram as suas mensagens os que naquela ocasião as deviam dizer, ou seja, Gaspar Simões, Paulo Quintela, que leu a do povo da Ereira, José Prudêncio, em nome de um grupo de jovens de Lisboa. Cá embaixo, na rua, poeirenta que os patrícios do poeta tinham coberto de flores e verduras, o público ouvia com atenção. Estavam os que tinham vindo de Montemor, mas a grande massa era a dos homens e mulheres das mondas, das sachas ao calor, das cestas no areal do rio. Lá estariam alguns porque era festa e se distraíam, mas mesmo assim cumprindo a obrigação de serem gratos a um artista que viu neles mais do que motivo poético, mais que pitoresco etnográfico, um artista que via neles para lá de tudo isso, homens reais amarrados a um destino injusto. Afonso Duarte acompanhava com firmeza todos os passos da cerimónia, mas a pouca saúde e a emoção obrigou-o a delegar numa pessoa da família, o Sr. Simões Cantante, o agradecimento que não teve força para pronunciar. Da Ereira
regressaram a Coimbra, refazendo o trajeto maravilhoso em que os recortes do castelo, as águas das valas, o leito macio de um rio hesitante vincavam numa paisagem que podia ser marcada a cada passo com um verso de Afonso Duarte. Deste espólio, destacamos os seguintes documentos. O convite com a respectiva resposta endereçado em Santos Conceição, Presidente da Câmara Municipal de Montemor e autor da primeira monografia do Conselho, telegramas de confirmação de presença, bem como de justificação de não presença de alguns dos seus colegas, carta da Junta de Freguesia de Barrique que discrimina todas as associações concelhias que participaram na homenagem, a lista manuscrita das pessoas presentes em cada um dos momentos da homenagem, a fotografia original da capa da publicação sobre a homenagem, um folheto publicitário com o programa, o discurso manuscrito original de Vitorino Mésio proferido no Castelo de Montemor o Velho, entre tantos outros documentos. Existem ainda algumas preciosidades, nomeadamente poemas manuscritos do autor. Afonso Duarte nasceu na Eireira, concelho de Montemor o Velho, a 1 de janeiro de 1884, viria a falecer em Coimbra a 5 de março de 1958, decorridos menos de 2 anos sobre a homenagem pública que lhe foi prestada em junho de 1956, uma homenagem que muito significativamente começou na sua terra natal, à qual o poeta se referiu como Ilha de Areira ou Guernsey de Orida, o poema Diálogo com a Minha Terra, numa interessante alusão à ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, onde o grande Vítor Hugo se autoexilou durante vários anos. A homenagem culminaria em Coimbra, cidade onde o poeta também viveu e conviveu com gerações sucessivas de talentos literários mais ou menos emergentes, que na luz Atenas iam começando ou continuando a tanger a sua lira, a adestrar-se nas lides da ficção e da crítica literárias. Quase sempre, sob o olhar perspicaz e o verbo por vezes cáustico, do velho Afonso Duarte. Velho, que é como quem diz, há muitos anos sempre novo, escreveu Vitorino Nemésio na dedicatória ao poeta, autografada no livro Eu Comovido a Oeste. A Biblioteca Municipal de Coimbra possui uma série de fotografias desta homenagem de 1956, algumas das quais publicadas no livro Homenagem a Afonso Duarte. Temos aqui registado um momento em que Vitorino Nemésio profere o seu discurso no Castelo de Montemor o Velho. Aqui podemos ver Afonso Duarte à entrada da sua casa, acompanhado por alguns dos convidados. Vemos Paulo Quintela a discursar na varanda da casa onde o poeta nasceu. Vemos Afonso Duarte à janela, o povo da Eireira em baixo, que compareceu em peso na homenagem. E temos um outro momento em que discursa João Gaspar Simões, no momento em que foi descerrada a lápide comemorativa. A homenagem de 56 repartiu-se entre a sua Guernsey, a Eireira, o Castelo de Montemor e Coimbra. Essa Coimbra que cantou em alguns dos seus poemas, como por exemplo em Parque de Santa Cruz, ou no poema Coimbra, de Post-Scriptum de um Combatente. O programa da homenagem prosseguiu com o almoço realizado no Retiro da Tia Margarida, uma casa de repasto situada na zona de Santa Clara, espécie de prolongamento bucólico da sua quinta de grilos e caracóis, como Cecília Meireles, grande poeta brasileira, se referiu à Casa da Eira, na Eireira. Aí se reuniram os convivas, muitos dos quais tinham travado conhecimento com Afonso Duarte durante a sua passagem por Coimbra, pela Rua Larga, frequentando a universidade, e sobretudo pelas ruas porventura menos largas, mas talvez não excessivamente estreitas, da boêmia literária coimbrana. Nestas fotografias vemos registados momentos desse almoço. Em cima vemos Eugênio de Andrade, entre outros. Nesta outra
Vitorino Nemésio, Paulo Quintela. Aqui temos Afonso Duarte, à mesa. Ao lado está Mário de Castro. Aqui pode ver-se João José Cochofela à conversa com outro convidado. E num texto de 56, João José Cochofela, precisamente, e Carlos Oliveira, salientam este aspecto da vida do velho mestre, caracterizando de forma magistral a sua personalidade. Escreviam eles: "Quando não estou na Eireira, estou em Coimbra", costuma dizer Afonso Duarte, que viveu com um pé no Torrão Natal e outro no Burgo Universitário, na velha casa da rua Dr. João Jacinto, ou à mesa do café. Sobretudo à mesa do café. Ali tratou com sucessivas gerações escolares, levas de poetas e críticos literários incipientes, de ideólogos a desabrochar. Ali tomou o pulso às grandes mutações do ambiente cultural português nestes últimos 50 anos e fez da sua perene juventude espiritual o cadinho de uma incessante permuta. Todos os movimentos que o interessaram lhe são devedores de alguma coisa, mas diga-se desde já o que importa: o autor das ossadas permaneceu uno e igual a si próprio ao longo desta caminhada, e a sua arte apenas encontrou, ao repetido contacto com a novidade, o processo natural de se revigorar continuamente e florir todas as primaveras. O poeta não se revigorará na primavera de 1958. Afonso Duarte morre em Coimbra no dia 5 de março desse ano. A homenagem de 1956 incluiu também uma passagem pela Biblioteca Municipal de Coimbra para visitar uma exposição bibliográfica dedicada a Afonso Duarte, patente nas suas instalações, nas dependências do Mosteiro de Santa Cruz, onde a BMC funcionou durante várias décadas. Nesta fotografia pode ver-se os convidados na visita à exposição. Vê-se o poeta Alberto Serpa, Eduino de Jesus, Paulo Quintela, entre outros. É também possível ver a capa da revista Rajada, que foi dirigida, como sabemos, por Afonso Duarte, na qual colaborou. Era conhecida a ligação de Afonso Duarte à Biblioteca Municipal de Coimbra. Nesta fotografia vê-se Afonso Duarte, no seu quintal, a ler o Arquivo Coimbrão, um boletim da Biblioteca Municipal de Coimbra. Sabendo do desejo que o poeta manifestara em vida, os seus irmãos e herdeiros, logo no início de 1959, portanto menos de um ano decorrido desde a sua morte, viriam a doar à BMC o espólio bibliográfico integrante da sua biblioteca pessoal, um busto seu, da autoria de Aureliano de Lima, e um retrato a óleo da autoria de Pinho Diniz. Esta coleção constitui um dos núcleos mais interessantes da Galeria das Doações da BMC, integra aproximadamente 1000 monografias, incluindo grande número de opúsculos e cerca de 40 títulos de publicações periódicas, geralmente séries incompletas. O âmbito cronológico deste núcleo bibliográfico incide na segunda metade do século XIX e, sobretudo, na primeira do século XX. Em termos temáticos e de géneros literários, abrange obras de poesia, ficção literária, crítica e estudos literários, filosofia, religião, psicologia, educação, pedagogia, do desenho, designadamente, arte e etnografia. No que diz respeito à literatura estrangeira, predomina a literatura francesa, com edições na língua original, seguida da literatura brasileira, alguma literatura italiana, castelhana e galega e mesmo alguma literatura anglo-saxónica. Os livros que Afonso Duarte possuiu e frequentou abrigam e desvelam inúmeras curiosidades, marcas de posse, dedicatórias manuscritas ou impressas, sublinhados manuscritos, notas marginais, marginália e tantos outros traços capazes de nos fazer aproximar do processo de apropriação dos textos e de revelar um sem número de discretas ou indiscretas presenças a remeter para círculos de convivialidade, magistérios poético-literários, universos epistolares e editoriais, cumplicidades, encontros, desencontros, enfim, para o homem artista Afonso Duarte. De facto, a Biblioteca do Poeta constitui em si mesma um documento particularmente eloquente de muitas das afinidades eletivas que foram tecendo a teia e a trama da vida do poeta e da história cultural portuguesa da primeira metade do século passado,
Através dos livros de Afonso Duarte, uma livraria pequena em termos quantitativos, mas imensa do ponto de vista do seu significado histórico-cultural, somos, por assim dizer, convidados a transpor os umbrais de uma biblioteca infinita, a empreender uma leitura a vários títulos, intertextual e hipertextual. Isso, como escreveu uma grande poeta e ensaísta italiana, Cristina Campo, num texto seu publicado em Os Imperdoáveis, um livro de ensaios amplamente dedicado à poesia. A cidade tem 25 portas, muitas por conseguinte. Podemos dizer que também a biblioteca de Afonso Duarte tem 25 livros, por exemplo, enfim, quantas quisermos. Podem ser elas as portadas ou anteportadas dos livros que frequentou, tantas vezes portadoras de uma pessoalíssima dedicatória autografada, num livro ou num opúsculo, oferecido ao poeta em sinal de estima, de reconhecimento, por algum discípulo mais ou menos efusivo e assumidamente tributário do magistério poético de Afonso Duarte, ou pelo contrário, autorrepresentado como refratário à lição do mestre. De facto, terão sido muitos esses discípulos e amigos com quem Afonso Duarte se encontrava na rua da rua do Dr. João Jacinto, esse prédio de aluguer a que alude no poema A Morte da Rola. A eles se referiu João José Cuchufel, na sua carta aberta a Afonso Duarte, publicada na revista Vértice, em 56. A eles se referiu como essas levas de rapazes que passaram por Coimbra, que fizeram a Presença, o Novo Cancioneiro, a Vértice, e para quem o nome de Afonso Duarte significava mais do que o nome de um grande poeta, o de uma espécie de feiticeiro que não sei que por que sortilégios de poesia em carne e osso, a todos quantos se acercavam, mesmo os que se lhe opunham, desbravava a personalidade própria, obrigando-a a definir-se. Acerca dele escreveu ainda João José Cuchufel, com Carlos de Oliveira: a mesa do café em Coimbra foi para Afonso Duarte, além de antena cultural, uma espécie de cátedra poética. Podem apontar-se com facilidade os que lá saíram, grandes e pequenos, marcados pela dedada do gigante. Para ilustrar este universo de afinidades eletivas, a partir das quais a vida e a obra de Afonso Duarte se foram revigorando ao longo dos anos, podem observar-se mais de perto alguns dos livros, uns 25 dos 1000, por exemplo, alguns dos livros que pertenceram ao poeta, singularizados por aspectos que fazem deles documentos de especial valor cultural acrescentado. Como ponto de partida deste percurso, destas incursões no recinto hermenêutico que a Biblioteca de Afonso Duarte configura, podemos deter-nos um pouco no livro Teoria do Girassol, de António Luís Moita. Numa das páginas preliminares, encontramos uma curiosa composição poética em que este poeta menor, e convenhamos que há realmente poetas maiores e menores, alude mais ou menos no rescaldo da homenagem de 56 à perene juventude de um poeta que, fiel a si próprio, mas não anquilosado, foi capaz de incorporar na sua poética algo das novas tendências literárias, sem se trair, sem resvalar para essa insinceridade que José Régio fustigou implacavelmente no manifesto Literatura Viva. O poema intitula-se Tardia Homenagem a Afonso Duarte. Vale a pena lê-lo. Afonso, meu avô, só pelos anos, em poesia vamos de mãos dadas, porque dizes então que são ossadas teus poemas vivíssimos, humanos. Qual a razão por que te julgas velho, jovem poeta Afonso, meu irmão? A tua poesia é o teu espelho, o teu cabelo branco não. Daqui te envio o meu abraço grato, neste verso vermelho de vergonha, pobre menor, meu último retrato. Brindo por ti, Afonso Duarte, poeta, e sem mais nada que em teus braços ponha, dou-te a minha alma impressa à tinta aberta. Ao percorrermos esta dedicatória de António Luís Moita, deparamos com esta expressão interessantíssima, porque em poesia vamos de mãos dadas. A poesia está de facto amplamente representada na estante Afonso Duarte, biblioteca de um poeta, onde abundam os poetas portugueses, mas também estrangeiros. Entre os autores portugueses, poetas, críticos, romancistas, dramaturgos, haveria que referir muitos nomes. Tendo de escolher, poder-se-iam destacar, antes de mais, algumas figuras relevantes da presença, duas das quais protagonistas da célebre decisão de 1930, Branquinho da Fonseca, Miguel Torga,
Os Dissidentes do Grupo Presencista, com Edmundo de Bettencourt, e José Régio e João Gaspar Simões, diretores da revista, e expoentes maiores do movimento. Os livros autografados por estes autores, e por tantos outros, são sem dúvida testemunhos eloquentes do influxo e da presença de Afonso Duarte nas encruzilhadas da cultura portuguesa da primeira metade do século XX, dando conta das afinidades eletivas que os uniram ao velho Afonso Duarte, à sua lira de terra, mar e céus, consigo e com Deus. Continuando ainda a interrogar a estante dedicada à literatura portuguesa, pode também notar-se o interesse da dedicatória manuscrita em Terra de Harmonia, de Carlos de Oliveira, um escritor ligado ao movimento neorrealista. Para Afonso Duarte, o mestre que nos ensinou a quase todos. É muito curiosa esta dedicatória porque inclui, dentro da própria dedicatória, uma nota de rodapé também manuscrita, em que Carlos de Oliveira diz o seguinte: que saiu de versos que eu não tenha aprendido consigo. Portanto, nos Antípodas de Miguel Torga, em Um Reino Maravilhoso, autorrepresentado como este menino maravilhoso que Afonso Duarte alegadamente teria tentado instruir e que ficou na mesma. Afonso Duarte é muito um poeta da cidade de Coimbra e da sua região. Figura incontornável do meio coimbrão, ambivalentemente perspectivado entre vanguardismo e insipidez, para não dizer palermice, se nos lembrarmos da célebre referência a Almada Negreiros aos palermas de Coimbra, algures no seu manifesto futurista. Em alguns dos que, na sua passagem por Coimbra, e foram muitos, conviveram com Afonso Duarte, a memória da cidade e da mocidade deles parece confundir-se com a memória da perene mocidade e mordacidade, talvez, e Afonso Duarte, tal avô só pelos anos, do seu magistério poético transgeracional. Entre outras dedicatórias, poderiam destacar algumas em que aflora realmente a memória dos bons velhos tempos de Coimbra. Em Sol de Agosto, de João José Cochofel, poeta e ensaísta ligado ao movimento neorrealista, em que se integra a coleção Novo Cancioneiro, pode ler-se a dedicatória em parte impressa e em parte manuscrita de João José Cochofel. Aí se pode ler, de facto, a parte impressa diz Afonso Duarte, querido poeta e amigo, e a parte manuscrita, pelo seu precioso convívio neste insípido meio coimbrão. Cá está, Coimbra entre vanguardismo e insipidez. Situado no outro polo do campo literário, sabemos que neorrealistas e presencistas perfilhavam visões conflituantes da literatura. José Régio, presencista, enviara a Afonso Duarte, anos antes, de Porto Alegre, o seu livro António Boto e o Amor. Também ele com uma dedicatória em que Afonso Duarte e Coimbra surgem em osmose. Nesta dedicatória de José Régio, que figura no livro António Boto e o Amor, pode ler-se ao Afonso Duarte em quem penso como penso em Coimbra. E muitos outros o poderiam dizer e fizeram mesmo questão de dizer. Foi o caso de João Gaspar Simões, por exemplo, na dedicatória do romance Amigos Sinceros. João Gaspar Simões escreve a Afonso Duarte esta lembrança da nossa Coimbra. Entre os autores estrangeiros, mas de expressão portuguesa, destaca-se a presença dessa grande senhora da literatura brasileira, que foi Cecília Meirelles. Terá chegado a visitar o poeta numa sua vinda a Portugal. É muito curiosa a sua dedicatória manuscrita no livro Viagem. Uma dedicatória muito pessoal e muito personalizada, em que Cecília Meirelles fala da quinta de grilos e caracóis, referindo-se à casa da Eira, na Eireira. Por esta dedicatória, vemos bem como Afonso Duarte é visto como alguém muito vinculado à terra, ao exílio campestre e camponês da Eireira. Este pouquinho de poesia é nada mais, nada menos do que uma grande obra, uma obra-prima da poesia brasileira e mesmo da literatura universal. Um aspecto relevante da biblioteca pessoal de Afonso Duarte diz respeito a um número muito elevado de obras em francês. Isto nada tem de surpreendente,
Remetendo para esse fenómeno tão significativo da cultura portuguesa, até pelo menos aos anos 60, o nosso francesismo, a Queça de Queiroz, aliás, um exemplo paradigmático do mesmo, dedicou um divertidíssimo texto, intitulado precisamente Francesismo, e também várias passagens que aparecem, vários fragmentos, há várias referências ao francesismo em notas contemporâneas. Racine, Lamennais, Victor Hugo, Lamartine, Balzac, Émile Zola, Marcel Proust, André Gide, abundam os grandes nomes do firmamento literário francês. E também outros, hoje um pouco esquecidos do público, como Paul Bourget, Henri Bordeaux, Léon Daudet, muito lidos na transição do século XIX para o século XX, a chamada Belle Époque. Mas há um outro aspecto muito interessante que, a este propósito, bastante Afonso Duarte permite vislumbrar: a condição da França como cultura de mediação entre diferentes âmbitos culturais. De facto, ler autores russos, alemães, britânicos ou norte-americanos em traduções francesas era extremamente comum. Num olhar de relance, podem ser identificadas várias edições de obras de Nietzsche, de Freud, de Chesterton ou de Oscar Wilde. Tudo traduções em francês. Traduções para francês. Neste livro, naquela que é a primeira tradução do livro de Oscar Wilde, The Lord Arthur's Crime, na página de título, o Ex Libris de Afonso Duarte. Um Ex Libris parece ter a configuração de uma lira, onde aparecem as iniciais, ou poderão aparecer as iniciais AD, talvez uma mistura de lira com aquela arma medieval, a besta, mas isto já é um pouco ousado interpretar assim. Acompanhado de um pertence manuscrito de Afonso Duarte. Nesta edição vemos, portanto, esta marca de posse. Numa outra tradução para francês, desta vez da obra Orthodoxie de Chesterton, vemos novamente o Ex Libris de Afonso Duarte, aqui numa versão mais pequena, mais uma vez parece poder ter uma configuração de uma besta medieval e também uma pequena torre, talvez numa alusão ao Castelo de Montemor. Carmina Nobre, no opúsculo Três Poetas, escreveu que Afonso Duarte nasceu para ser estas duas coisas, professor e poeta. De facto, o retrato de Afonso Duarte, em que a sua biblioteca nos permite esboçar, desse retrato faz parte também o professor, o pedagogo. Não foi um professor qualquer, foi alguém que granjeou o seu lugar na história das ideias pedagógicas em Portugal. São vários os livros que remetem para as afinidades maiêuticas, por assim dizer, que aproximavam professores, pedagogos, etnógrafos e artistas, trabalhando em sincera camaradagem construtiva, como se lê numa dedicatória do professor Álvaro Viana de Lemos, no seu livro Trabalho Manual Escolar, em sincera camaradagem construtiva na escola normal. Enfim, afinidades que remetem para a sensibilidade artística de Afonso Duarte, para o seu interesse por aquela que é, afinal, a base de todas as artes plásticas, o desenho. Disciplina que ele lecionou na Escola Normal Primária de Coimbra, e o seu interesse pelo estudo do desenho infantil em perspectiva psicopedagógica. Entre tantas possíveis, seria ainda interessante notar mais 2 ou 3 curiosidades de não pouco interesse para este nosso esquiço de Afonso Duarte, feito através dos livros que lhe pertenceram. Mestre querido e raro de versos, de saúde intelectual, de confiança no homem, de amor à terra, de rosas e cantigas, assim o definiram Carlos de Oliveira e João José de Schofel, Afonso Duarte é também o etnógrafo e é o sem solução de continuidade com o poeta, com o namorado fiel da poesia, como alguém lhe chamou, e com o professor, como se pode ilustrar, por exemplo, através do opúsculo Barros de Coimbra, Lições de Afonso Duarte, um trabalho de etnografia com intuitos pedagógicos, em que as peças dos oleiros de Coimbra, elas mesmas apropriadas como motivo poético presente em cantares populares da região e até em algum vilancete de Luís de Camões, em que as peças dos oleiros de Coimbra se transformam em manancial de modelos para o desenho na escola. É precisamente esta faceta
Esta a faceta sublinhada por um grande etnólogo português, Jaime Lopes Dias, no seu livro Etnografia da Beira, onde se lê, na dedicatória manuscrita, ao Dr. Afonso Duarte, etnógrafo e artista, homenagem a Jaime Lopes Dias. Também Fernando Lopes Graça, num livro que também comparece na biblioteca de Afonso Duarte, faz alusão ao conhecimento de Afonso Duarte sobre as coisas populares portuguesas. Tendo de concluir estas incursões hermenêuticas na estante Afonso Duarte, importaria insistir neste aspecto: os múltiplos percursos de leitura, as inúmeras veredas de acesso à figura de Afonso Duarte e à história cultural da primeira metade do século XX que ela nos proporciona. Trata-se de um repositório único da nossa memória cultural, feita de múltiplas memórias, de múltiplos traços de permuta cultural, configuradores de uma densa e imensa rede de afinidades eletivas, uma imensa e densa rede de afinidades eletivas que, reformulando um pouco um fragmento do elogio fúnebre proferido por Miguel Torga no funeral do poeta, afinidades através das quais nos temos acostumado à eternidade da sua presença. Digamos que a Biblioteca Afonso Duarte, de facto, tem-nos acostumado à eternidade da sua presença. Bem exclamava e clamava o poeta: eu posso lá morrer, terra florida. Esse grito de luz mencionado por Miguel Torga no elogio fúnebre do poeta, no dia 6 de março de 1958, registado no seu diário. Aqui tens à beira da sepultura alguns dos teus amigos e admiradores a dizerem-te o último adeus. Não podes ver nem ouvir uns e outros, porque a morte, embora purifique os sentimentos e as devoções dos que ficam, não consentem que a sua humana expressão perturbe a serenidade dos que partem. Por isso não são verdadeiramente para ti as lágrimas dos que te choram, nem os louvores dos que te louvam. O pranto é o extravasamento piedoso que a dor consegue aos penitentes da saudade de um afeto a menos na vida. Os aplausos, a terrena e precária maneira de se preencher o vazio de uma voz a menos no mundo. Sim, resta-nos a recordação do que foste e o respeito pelos versos que escreveste. E dela e dele tiramos o limitativo possível. Mas tínhamos-nos acostumado à eternidade da tua presença. Eu posso lá morrer, terra florida. Desde esse grito de luz, ninguém mais acreditou nesta hora de nervura. E afinal, ei-la diante de nós, apesar do poema e da primavera que rodeia de esperança temporã a tua ilha entristecida. Pagaste e nós devemos ainda. É com esta amarga consciência de mortais que teremos de amparar a desilusão e continuar a caminhada. Até qualquer dia, poeta.